É um exagero da parte de Zelensky comparar o que está acontecendo neste momento à Ucrânia ao Holocausto? A pergunta é completa, né? Uma pergunta difícil, né? Porque, de fato, os ucranianos estão sofrendo muito. Você acaba de noticiar um bombardeio de um local onde tem mulheres e crianças, né? Que tem uma placa lá escrito crianças. Então, os bombardeios são muito violentos, né? Agora, a comparação com o Holocausto, que era uma política de Estado de extinção de um grupo humano, é algo um pouco excessivo, né? Porque o Holocausto, acho que é um dos exemplos mais fortes, né? Eu acho que a humanidade é aqueles pontos mais terríveis que a humanidade já aconteceu. Não é o caso numérico, inclusive, desse. Isto não quer dizer que o que a Ucrânia está sofrendo seja algo que não se deva condenar e tudo mais. São situações diversas, né? O presidente Zelensky tem sido muito hábil no uso das palavras, né? Nós não podemos negar que ele é um comunicador de primeiro, né? Então, provavelmente, toda a guerra informacional, aquela que toda a nossa percepção de que guerras são de dois tipos, a guerra militar e a guerra das informações. Sem dúvida nenhuma, Zelensky colocou seu nome na história. A questão das guerras de informação é pré-Zelensky e pós-Zelensky, porque, sem dúvida, ele usou exemplos como esse que você disse, que chama a atenção de todos, ou os de ontem, no Congresso americano, quando ele falou de Pearl Harbor, que é algo muito sensível nos Estados Unidos, está na memória coletiva, da mesma forma que ele lembrou do 11 de setembro. Nós não temos dúvidas que nós estamos lidando com talvez um dos maiores comunicadores da cena de guerra que nós já conhecemos. Aí, falando até, como o senhor dizendo, sobre a forma de ele se comunicar, ele fez um ataque, faz ataques frequentes a Putin, né? E ontem ele pediu para que Joe Biden fosse o líder do mundo, o líder da paz, né? Foi uma declaração muito forte ali no Congresso americano, um recado ao mundo, né? Ele colocando Joe Biden ali como um líder do mundo. E Joe Biden falou hoje, né? Coloca na tela aqui para mim, que eu acho interessante a gente colocar aqui a fala de Joe Biden. Aliás, sobre essa história que o senhor estava falando do ataque, acaba de sair essa informação, isso aqui é interessante. Autoridades da Ucrânia disseram que há sobreviventes, que a gente falou que tinham 1.000 pessoas nesse teatro, que há sobreviventes. Eu não tinha visto essa notícia, que há sobreviventes nesse ataque lá no teatro de Mariupol. Que boa notícia, né? Pelo menos a gente tem essa informação, não há ainda o número exato de pessoas que teriam escapado com vida, nem o número de mortos. Segundo a BBC, um funcionário do gabinete do prefeito disse que o abrigo antiaéreo no prédio conseguiu resistir ao ataque, o que é uma boa notícia. Em relação a Joe Biden, queria muito ouvir o senhor, professor, porque Joe Biden disse que Putin é um criminoso de guerra. E o já respondeu que a declaração é inaceitável. Ele é um criminoso de guerra? Já é possível o chamá-lo assim? Olha, para a gente definir esse conceito de criminoso de guerra, né, nós temos que ter sempre um certo cuidado com as palavras, né, o que você está chamando a atenção com toda a razão, né, cuidado com as palavras. Né. A definição de criminoso de guerra tem uma, vamos dizer dessa forma, entre duas aspas, tem um dono, né, é só o Tribunal Internacional de Haia, né, como as convenções assinadas desde os anos 20, né, o Tribunal Internacional de Haia, ele garante, ele assegura direito de defesa, ele assegura todos os princípios do contraditório, e aí sim, né, nós podemos ter uma definição concreta no julgamento do tribunal, que aí sim nós podemos considerar este ou aquele um criminoso de guerra, porque ele analisa provas, como aconteceu, por exemplo, na Guerra do Kosovo, na Sérvia, em que vários dirigentes, tanto sérvios como croatas, foram condenados. Então, de alguma forma, nós temos que aguardar um pouco para usar as palavras de um formato correto, né, e aceitável do ponto de vista preservado todas as regras do direito internacional. É exatamente isso. Agora, é claro que, na tua frase, Fabiola, você lembrou muito acertadamente que Zelensky chamou Biden de o líder da paz. Eu acho que este ponto talvez seja mais interessante da gente observar na estratégia de comunicação de Zelensky. Afinal, o que é que ele pretendia com isso? Né?
ele pretendia marcar a posição de Biden como uma espécie de um grande negociador, como uma espécie do árbitro. Ele tem um alvo nessa situação, né? Ele pretende exatamente tirar da China, tirar das ações da diplomacia chinesa um papel de primazia, um papel de protagonismo, e reservar esse papel exclusivamente aos Estados Unidos, exclusivamente a Biden. Zelensky, sem dúvida nenhuma, tem uma estratégia, inclusive, para o dia seguinte do cessar-fogo. Ele tem uma estratégia para a negociação de paz. É nessa estratégia que ele faz essas chamadas em diversos parlamentos, usa esses exemplos históricos e usou de forma, digamos, deste modo, eficiente, um chamamento de que a quem pertence a negociação de paz é exclusivamente a Biden, o líder da paz. De algum modo, ele está reservando esse direito a quem o protege, que é, no caso, os Estados Unidos.